Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quantos podem agradecer ao Senhor por tudo o que tem feito? Estamos no 6º dia da campanha, irmãos. Junto com os irmãos aqui, subimos ao monte. E pela proteção de Jesus Cristo, que vem nos guardando, e os anjos, para orar e colocar a tua campanha nas mãos de Deus. Repreenda, Senhor, toda mão maligna, toda mão maldosa, todo demônio, todo espírito maligno, espírito da morte, espírito rodeador. Que estamos aqui a agradecer tudo que o Senhor tem feito, mas e para pedir que maldições sejam quebradas em nossa vida, para conquistarmos e alcançarmos uma vitória. Tem batalhas que é necessário você enfrentar, e tem batalhas que o Senhor vai vir com estratégias para que você seja mais que vencedor. Soberano Deus, eterno Deus, poderoso Pai, Senhor, entramos em batalha, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para repreender toda a horte do diabo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Toda obra do maligno seja repreendida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai queimando, Senhor, toda obra, todo vulto, toda entidade maligna, toda entidade satânica, vai quebrando pelo poder do Espírito Santo. Eu venho pedir que esse ambiente seja aqui, Senhor, totalmente para o Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, Senhor, batalhando na oração, no 6º dia de campanha. Pedimos pelo seu ato de misericórdia, Senhor Jesus. Aleluia. Muitos já estão orando aqui à meia-noite. Muitos já vão orar às 11. Aleluia. Muito oram até pela manhã. Mas entramos em batalhas no reino espiritual para repreender todo demônio. Guarda lá o meu serviço, Senhor, pela tua mão. Guarda, Senhor, a minha casa, o meu lar, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Todo demônio, toda horte maligna vai quebrando por terra, espírito de inveja vai caindo por terra, espírito de ouro gordo vai caindo por terra. Guarda os irmãos que estão ao pé do monte, as irmãs que estão em oração, que estão em busca pelo poder do Espírito Santo de Deus. É em nome de Jesus, toda a barreira do inimigo seja quebrada por terra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai repreendendo, Senhor, todo mal contra a minha casa, Senhor. Guarde meu filho, Senhor. Guarde minha filha, guarde minha esposa, guarde meu pai, Senhor, que está em recuperação, minha mãe, que está praticamente 100% recuperada. Guarde meus irmãos, Senhor, cada um com o seu projeto, Senhor. Aleluia. Há barreiras que é necessário enfrentarmos junto com o Senhor. Só que a palavra de Deus vai dizer que quando, aleluia, Josué foi derrubar os muros de Jericó, foi entrar em Jericó, aleluia, foi conquistar aquela cidade. A palavra diz que eles ficaram 7 dias rodeando e marchando ao redor da cidade. Porque tem guerras que você tem que se preparar para elas. Tem guerras que são no reino espiritual e é necessário que você se levante para batalhar e repreender toda a horte maligna. Se você tem força, repreende aí, meu irmão. Se não tem o poder de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Repreende pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Todo impedimento, Senhor, todo um levante do diabo pelo poder do Espírito Santo. Vai quebrando pelo poder do Espírito Santo de Deus, Senhor. Senhor, não tem poder o diabo contra as nossas vidas. Vai repreendendo, Senhor. Toda obra maligna preparada vai sendo quebrada agora. Levanta aqui, repreende os levantes do diabo. Toda obra, Senhor, contra, aleluia, a igreja. Toda obra maligna contra a igreja. Repreende, Senhor, também, Senhor, os demônios que tentam se levantar contra a igreja da vilinha para atrapalhar o culto. Vai queimando por terra, porque a tua casa não pode ser profanada pelo diabo. Eu te repreendo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Repreendo pelo poder do Espírito Santo. Repreendo. Vai queimando esses demônios, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tu não tem poder, Satanás, contra a igreja de Jesus Cristo. Eu lhe repreendo. É em nome de Jesus. Todo mal seja caindo por terra pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, passeia no meio dessa casa, no meio deste lar, Senhor. Senhor, você conhece a necessidade celeste, homem que talvez não tenha um alimento para comer. Faça com que a providência chegue na casa desse homem, dessa mulher, dessa mãe solteira.
que está necessitada com os filhos, irmão, uma mãe solteira em necessidade com o filho, você abriu um armário e não encontrou comida, a geladeira tem uma garrafa de água. Hoje o Senhor entra com a providência e vai na tua porta, se você crer na oração, se você está buscando na oração, independente do tempo que a minha voz estiver chegando a ti, se você crer, o Senhor vai batalhar todas as suas batalhas, ponha nos pés dele e tire tua mão que ele vai mover. Aleluia. Mas é necessário que nós agíssemos no tempo certo que devemos agir, porque o Senhor fala, eu vou batalhar por você, mas tem tempo que você tem que agir. Há tempo que você precisa agir, em frente, enfrentar, ir lá e conquistar, como Davi conquistou a Jerusalém. Meus irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 6. Vamos no capítulo 5, meu irmão, porque eu creio que essa mensagem aqui é mais impactante. Do 6 em diante, 2 Samuel 5,6, o rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém, em fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, as quais advertiram-se Davi: não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de impedir, querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião. Esta passou a ser cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados inimigos de Davi. E por esse motivo que costumavam-se dizer alegoriamente: os cegos e os aleijados não têm direito de adentrarem na casa de Deus. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza, ele dominou a cidade de Davi. Passou o tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor deste Miló, e o enterro que ficava ao lado leste, na cidade, até o palácio. E Davi ficando cada vez mais forte, porque Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Irão, o rei de Tiro, enviou uma mensagem a Davi, em madeira de cedro, capineteiros e pedreiros que edificaram uma casa para Davi. Então concluiu Davi a Yahvé, confirmado com que o rei sobre Israel, e que seu reino está prosperando por causa do amor de Deus, o Senhor dedicou a Israel e o seu povo. Olha que benção. E depois de mudar-se Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém. Com elas teve mais filhos e filhas. Amém, meus irmãos? Aqui eu quero falar sobre invasão em Jerusalém. A palavra de Deus diz que o rei mandou dizer para Davi, mesmo até os aleijados, cegos, podia vencer ele, eles tinham até capacidade de vencer eles, dizendo de forma que não tinha como Davi vencer esta batalha. Meus irmãos, a fortaleza de Jerusalém era enorme, os muros eram bem edificados, altos, e só havia uma passagem, que era um túnel que dava acesso a uma fonte de águas, a qual daria acesso aos cegos e os aleijados, a qual estavam falando. Por isso que Davi não deixou nenhum deles sobreviver, por conta desta afronta.
para o homem era impossível mesmo, Davi, porque já tentaram de diversas vezes atacar Jerusalém. Jerusalém, se os irmãos forem lembrar, no Antigo Testamento, né, ali em Gênesis, era chamado de Salem. Se os irmãos forem lembrar, o rei de Salem era Melquisedeque. Melquisedeque é aquele que ceou a primeira ceia com Abraão. E ali Salem foi tomado pelos jebuseus, outros cananeus, que tomaram conta daquele lugar. E muitos tentaram expulsar e não conseguiu. Então, o que fizeram? Deus estava com Davi. E quando Deus está com uma pessoa, a situação da tua vida pode ser impossível. Alcançar determinada situação deve estar totalmente difícil, é muito difícil para você chegar até lá. Mas se Deus falou, eu irei lhe colocar meu servo, assim diz o Senhor vai fazer. Porque não adianta muralhas contra o Senhor, não adianta barreiras e não há fronteiras. Quando Deus ele quer operar, quem vai impedir? E a palavra de Deus diz que Davi tomou Jerusalém. E ali foi conhecido como a casa de Davi. Se Deus é contigo, meu irmão, se Deus lhe enviou para uma missão, vá com coragem, que ninguém pode parar a tua chamada, o teu ministério, não. Ninguém pode parar. Vai com coragem. Se Deus está contigo, te enviou para uma missão, vá. Ele vai preparar tudo o teu caminho. Seja fiel, firme e corajoso, que o Senhor é contigo. Santificar hoje, o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. Só que tem muitos que não querem santificar. Muitos não querem uma aliança verdadeira com Deus, assim só o que Ele pode entregar. Deus só tem negócio com aquele que obedece a tua palavra, com quem é segundo o teu coração, com quem ouve a palavra e a pratica, com quem se levanta independente das dificuldades para alcançar a chamada. Irmão, pode ser difícil, pode ter barreiras no seu caminho, mas há barreiras que podem ser rompidas no reino espiritual. E você pode entrar dentro da bênção onde o Senhor quer lhe colocar. Só que a barreira espiritual, ela tem que primeiro ser rompida na tua mente para você orar e decretar que vai acontecer. Quando tivermos um culto abençoado, o Paulo dos Hebreus, no domingo também, são lugares que foram difíceis de ser conquistados. A barreira foi grande, mas Deus deu a vitória, porque foi um lugar a qual Deus nos enviou. É necessário estar preparado. É necessário se preparar. Há tempos difíceis que virão. Há tempestades que virão. Há perseguições que virão. Há terremotos que virão. Há tempos difíceis na terra. Só que Jesus falou para a igreja, não se preocupeis, porque o Senhor vai guardar a igreja até o fim. E aqueles que morrerem por amor de Cristo achará a tua vida. Quem perde a vida por amor do Evangelho achará ela. Talvez Deus está colocando no meu coração para falar isso aqui. Alguém próximo a você esteja no estado terminal, mas teve uma grande caminhada com Deus. Se for da vontade de Deus, essa pessoa vai se levantar desse leito. Se não for, o Senhor vai levar. Mas vai levar para um lugar melhor. Porque quando o crente, ele se vai,